Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 15 a 17, que diz: Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A Bíblia diz que éramos escravos vendidos, à escravidão do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E como escravos, obedecíamos por obrigação e vivíamos debaixo do medo. Assim foi o povo de Israel no Egito. Era recompensado pelo serviço forçado. Aquela geração não conhecia outra forma de vida. Mas Deus libertou seu povo e o conduziu pelo deserto, como um homem leva o seu filho. Pois o Senhor não quer a obediência de escravos, e sim a submissão de filhos. Vamos tentar entender qual a diferença entre um escravo e um filho? Escravos servem por medo, filhos por amor. Tanto filho quanto escravo têm obrigações, devem obediência e submissão. Entretanto, a motivação é diferente. O escravo serve por medo da punição, enquanto o filho de um bom pai tende a servir porque ama e é amado. A relação que Deus nos propõe é uma relação de amor. Aliás, Ele nos amou primeiro e espera que correspondamos livremente. Ele poderia nos criar sem direito de escolha, como robôs programados para a obediência, mas não o fez. Seu desejo é que, como filhos, nós o sirvamos por amor. Como vemos descrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 18 e 19. Assim nos diz: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Escravos trabalham pela subsistência, filhos pela herança e sucessão. Um escravo trabalha para ter o pão de cada dia e continuar vivo. Um filho, quando trabalha para o pai, está investindo naquilo que ele mesmo desfrutará para sempre, pois é herdeiro. Quem tem uma experiência profunda com a paternidade de Deus tende a zelar por tudo o que pertence ao reino de Deus, pois sente que aquilo é seu também. Sua visão é muito mais ampla do que a de um escravo. Enquanto este só consegue pensar na recompensa mesquinha e imediata, o filho investe naquilo que será seu pela eternidade. Assim, o apóstolo Paulo nos orienta na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Escravos têm direito ao pão, filhos têm direito ao Pai. Infelizmente, há muitas pessoas que se convertem a Jesus e estão na igreja, mas vivem como escravas, porque focalizam a bênção, visam só o que Deus pode lhes dar. Há, porém, um nível muito mais elevado na vida cristã. Há algo mais valioso do que as bênçãos do Senhor. Sabe o que é? A própria presença amorosa do Pai. Os cristãos mais firmes e felizes são aqueles que se envolvem profundamente com Deus, que investem em relacionamento com Ele através da oração, adoração e meditação na palavra.
Eles descobrem que há algo ainda mais impactante do que o pão que Deus coloca em suas mesas: a presença do Todo-Poderoso que se assenta para comer com eles. Por isso que Jesus falou aos discípulos aquilo que vemos descrito no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 26 e 27, que diz: Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Escravos se concentram apenas em dar resultados, filhos em dar prazer ao Pai. Há pessoas que são orientadas por desempenho. Elas sentem que há necessidade de provar que são boas para se sentirem amadas, merecedoras de algumas recompensas. Isso se torna uma grande escravidão. A busca pelo mérito é um fardo pesado. Ao invés disso, deveríamos partir da verdade de que já somos amados por Deus com um amor incondicional. Não há nada que possamos fazer de certo que o levará a nos amar mais, nem nada que façamos de errado que diminuirá o seu amor por nós. Quando estamos seguros disso, servimos, não para merecer nada, mas porque queremos alegrar o coração daquele que nos acolheu graciosamente. Ou seja, fazer com que o coração do Pai fique alegre. Por isso que o apóstolo Paulo escreve essa verdade na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, e nos ensina: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que devias viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Não seja igual aos filhos da parábola do filho pródigo, pois mesmo sendo filhos, se viam como escravos. Enxergue sua paternidade e seja restaurada a sua visão, a sua audição, as suas palavras, os seus pensamentos e a sua fé. Não deixe suas marcas serem maiores que o amor de Deus, pois marcas mostram o que passamos e o amor mostra quem nós somos. Reconheça seu real valor, sua paternidade, sua sucessão e sua herança prometida, pois fiel é aquele que prometeu. Se veja, a partir de hoje, como um filho amado e receba tudo que o Senhor tem prometido para ti. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor, graças te damos, Pai, pela sua benignidade e ainda mais, Pai, pela sua fidelidade, pois a mais este dia o Senhor nos concede este tempo de entregarmos, ó Pai, nas nossas primícias, de entregarmos, de falarmos contigo, de ouvirmos a sua voz, de termos, ó Senhor, este tempo para poder consagrar a ti e ver a sua glória revelada. Não do modo que nós achamos, do modo que nós queremos, mas sim da maneira que o Senhor assim propôs para nós. Porque, Senhor, somos filhos. E sendo filhos, muitas vezes queremos, Pai, até ter atitudes de escravos, achando, Senhor, que as recompensas são maiores, Pai, do que aquilo que o Senhor nos prometeu. Então, em nome de Jesus, que possamos ter este entendimento de filhos, esse entendimento de herdeiros, de sucessores, Pai, de algo grandioso e maravilhoso. Não algo momentâneo e passageiro, mas algo eterno. Aquilo que o Senhor tem a cada dia mais nos ensinado a buscar. Ter a nossa mente focada, Senhor, na salvação. Ter, Pai, toda a estrutura do nosso corpo, Pai, dependente a fazer ou dependendo, Pai, de Ti para poder fazer a Sua vontade. Somos gratos, Pai, por mais este dia. Que venha o seu reino, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação. Mas antes que não falte, Pai, o pão na mesa daquele teu filho. Mas antes que o Senhor, cada dia mais, nos revele aquilo que nós temos que fazer e da maneira que nós temos que fazer. Porque tudo está diante do seu controle e na sua direção. Muito obrigado, Pai.
mas eu também te clamo agora. Retira, Senhor, todo este sentimento, este pensamento e esta prisão, Senhor, da vida dos teus filhos, de se sentirem, Senhor, escravos e muitas vezes, Pai, até mesmo sobrecarregados diante das situações. Mostra para eles que eles são filhos e filhos amados, ó Pai, e que o Senhor, Pai, tem contemplado e tem visto cada um, Pai, cada atitude, cada pensamento, cada palavra, e revela, Senhor, cada vez mais e principalmente hoje, o seu amor. Muito obrigado. Consagramos tudo que temos e tudo que somos, para que o seu amor seja revelado e a sua presença seja, Senhor, manifesta aonde nós estivermos. Consagramos, Pai, a nossa mente, as nossas palavras, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, para que o Senhor seja glorificado em todas as nossas ações e atitudes em mais este dia. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.